Então nós vamos dar início ao nosso estudo. Nós temos caminhado aqui já desde a semana passada sobre exposições do livro de Ruth. Na semana passada nós fizemos uma exposição geral do livro, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo com essa segunda lição. E nessa segunda lição nós vamos iniciar lendo os versículos de número 1 em diante, até o versículo de número 5. Nós vamos meditar nessa noite do versículo 1 ao versículo 5 do livro de Ruth, do capítulo 1. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, da Judeia, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Senhor, obrigado por esta leitura, por esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale, ó Pai, ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então agora nós estamos começando a exposição do livro de Ruth, e os primeiros 5 versículos que nós estaremos meditando neste momento, começa falando sobre esta família que está passando por dificuldades, não só ela, mas todo o povo daquela região, a qual eles eram oriundos, de Belém de Judá, e eles agora começam a passar por grandes dificuldades. E eu fui pesquisar qual era o contexto em que esse texto se encontra. Interessante que esse texto de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 5, ele é um texto paralelo com o que está acontecendo em Juízes. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo algo em Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, o livro de Ruth começa a ser escrito de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que está acontecendo, segundo Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 7? Estava faltando alimento, e este alimento, essa falta de alimento, é resultado da opressão que o povo vinha sofrendo de Deus. Era o próprio Deus que estava fazendo com que o seu povo passasse por uma ausência de alimento. Mais uma vez, nós percebemos e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele age sobre todas as coisas. E o livro diz assim em Juízes, no capítulo 6, versículo 1: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes por si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra. Olha o resultado da fome do livro de Ruth. Até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel
clamavam ao Senhor. Queridos, este texto que nós acabamos de ler, de Juízes, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, ele é exatamente o relato histórico e do momento a qual o livro de Ruth começa a ser escrito. Então, o contexto social e de fato a qual o livro de Ruth, toda aquela história que vão levá-los a sair da sua casa, da sua parentela e ir para outra região, é isso daqui. É o que está sendo narrado para nós em Juízes, no capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7, que nós acabamos de ver. Interessante, irmãos, que quando nós vamos ver esses primeiros versículos do capítulo 1 de Ruth, nesse segundo momento a qual nós estamos estudando, a coisa que a gente percebe é uma incredulidade no coração desta família. E uma tentativa não de enfrentar os problemas, mas de fugir dos problemas. Isso é algo que Deus não requer de nós. Incredulidade. Em momento algum, nós vamos ver ao longo desse estudo, nós vemos esta família ou seu patriarca buscando a Deus ou uma orientação de Deus para o problema a qual eles estavam vivendo. E era um problema real, era um problema que preocupa qualquer pai, qualquer patriarca de família, qualquer homem, ou qualquer mãe, ou qualquer chefe de lar. Mas a primeira coisa que nós precisamos olhar é que devemos sempre buscar a presença do Senhor. E quando nós olhamos para este texto, nós não vemos essa família buscando a presença do Senhor e nem a orientação do Senhor sobre qual decisão tomar nesse momento de crise. Pois bem, versículo 1 de Ruth diz assim no capítulo 1: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A primeira parte do versículo 1 deste livro inicia dizendo: nos dias em que julgavam os juízes. Naquela época, a vida não era fácil. Nós acabamos de ver lá em Juízes, no capítulo 17. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, correto e coerente. Este era o contexto a qual esse texto está inserido. O livro de Juízes, a qual o texto é paralelo, é marcado por registros de divisão, de crueldade, de apostasia, de guerras civis. É isso que está sendo narrado no contexto dos Juízes. Por estes motivos e por outros, a vida era difícil e complexa, queridos irmãos. Nos dias dos juízes, então, que os juízes julgavam, a vida era difícil, complexa e cada um fazia o que bem entendia. E qual o resultado disso? Houve fome na terra. O que ocorria naquele lugar? O texto diz para nós que, diante da incredulidade, diante do distanciamento do povo para com Deus, o contexto diz para nós que houve fome naquela terra. Houve fome em um lugar, irmãos, olha que coisa mais contrassenso. Houve fome no lugar em que o nome significa casa do pão. Belém, a cidade de Belém, aonde os nossos irmãos estavam, chamava-se Casa do Pão. E a Casa do Pão estava passando por dificuldades, não havia pão. Belém, que significa Casa do Pão. Hernandes Dias Lopes, trazendo uma análise sobre isso, ele diz assim: a Casa do Pão estava com suas prateleiras vazias, com os fornos frios e sem nenhuma provisão. Quando a crise, queridos irmãos, chega diante daquela cidade, diante daquele povo, e em especial diante dessa família a qual nós estamos estudando, ela atinge a todos, pobres, ricos, homens, mulheres. Inclusive, Elimeleque e sua família, Elimeleque, como patriarca dessa família, ele era um homem abastado. Ele não era um homem pobre, ele era um homem abastado, ele tinha terras e bens. Contudo, a crise era real e atingiu o povo, e a fome chegou até a sua casa. E quando nós olhamos para esse versículo 1,
E Samuel diz para nós que houve fome na terra. No Antigo Testamento, queridos irmãos, muitas vezes a fome era evidência da disciplina de Deus para com o seu povo, que havia pecado contra ele. Nós acabamos de ver no segundo texto a qual nós lemos, que é paralelo direto com esse texto, de que o povo estava distante, de que o povo não queria Deus, e aprove ao Senhor chamá-los para si diante desta dificuldade. Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, se vocês não cumprirem o que Deus está mandando, o que Deus está ordenando, virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Interessante que o texto continua. Nós vemos que o contexto dos dias eram difíceis, havia fome na terra, e agora nós conhecemos um homem de Belém de Judá, que diante desta luta, diante desta dificuldade, toma uma decisão de habitar outra terra, sair de Belém e ir para Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Qual é a decisão tomada por esse homem? Diz o texto bíblico que Elimeleque saiu da sua terra e foi para Moabe. Mas quando estamos com um problema diante de nós, podemos tomar várias atitudes. Podemos suportar aquela situação, podemos fugir daquela situação, ou podemos usá-lo em nosso favor. São situações. E quando nós olhamos para esta família, quando estamos em uma encruzilhada, onde precisamos tomar uma decisão, uns colocam os pés na estrada em busca da vitória, outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso para fugir daquele momento difícil a qual estão vivendo. Não buscam tratar o problema, não buscam a quem pode solucionar o problema. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion escolheram fugir, em vez de enfrentar a crise. Queridos, sabe o que me chama a atenção? Quando nós olhamos para Elimeleque, em momento algum nós vemos ele se dobrando diante de Deus, diante daquela crise, diante daquela luta, diante daquele sofrimento, que de fato era real, que não era só a casa dele, era todo um povo, era todo um povo de Deus que estava passando por dificuldades. E o que ele faz? Qual a decisão que ele toma? Uma decisão por si, para si, e ele não busca a Deus, ele não se dobra diante de Deus. E aqui fica um aprendizado para a minha vida e para a sua vida. Se estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma provação, por uma tentação, busquemos a presença do Senhor. Busquemos ouvir o que Deus tem para nós. E não tomar a rédea das nossas vidas. Buscar tomar decisões sem ouvir o que Deus quer para nós. E o que essa família fez com Elimeleque? Fugiu da presença do povo de Deus. Nem sempre, queridos, fugir é a alternativa mais segura e sensata. Na hora da crise, devemos olhar para Deus, em vez de mirarmos apenas para as circunstâncias. Não importa o que nós estamos vivendo. Não importa a dor que eu estou sentindo. Não importa a luta que eu estou passando. Eu preciso me voltar para Deus. E esta família não fez isso. Quando somos encurralados, queridos irmãos, pelas circunstâncias adversas, que todos nós passamos por elas, precisamos acreditar que Deus está acima e no controle de todas as coisas da minha vida e da sua vida. O versículo 2 diz assim: este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ali ficaram. O versículo 2, então, ele mostra para nós os personagens e para onde eles foram. Então, quais são os personagens iniciais deste livro? Elimeleque, Noemi,
e seus filhos, Malom e Quilion. E para onde que eles foram? Fugindo do problema a qual estava diante deles. Eles vieram, segundo o versículo 2, vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Eu coloquei aqui um mapa para nós termos uma noção de onde eles estavam em Belém e para onde eles foram nas campinas de Moabe. Eles percorreram a pé, queridos irmãos, 80 quilômetros de distância para chegar até Moabe. A palavra de Deus continua aí dizendo para nós que eles foram, então, à terra de Moabe e ali ficaram. E qual o problema diante de Deus de esta família ter ido para Moabe? Primeiro, os moabitas eram descendentes de Ló, eles eram frutos da união de Ló com a sua filha mais velha. Isso está descrito em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 30 ao versículo 38. Eles se tornaram um povo idólatra. Os moabitas eram adoradores de um deus chamado Camus, que era um deus a quem faziam sacrifícios humanos. E os moabitas, eles eram inimigos do povo de Deus por causa da forma como haviam tratado Israel durante a jornada do povo do Egito para Canaã. Depois, se vocês quiserem ler esses textos, são textos assim que mostram isso claramente. Deuteronômio, no capítulo 23, do versículo 3 ao versículo 6, e Números, versículo 22 ao 25. Eu escolhi aqui para ler com os irmãos Deuteronômio, no capítulo 23, do versículo 3 ao versículo 6, para mostrar para nós como era essa relação entre o povo de Deus e os moabitas. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram o vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito. Eles não ajudaram o povo de Deus quando saíram do Egito. E porque alugaram contra ti, Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, trocou a bênção, a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem de bem, em todos os teus dias, para sempre. Tudo isso que eu estou trazendo para os irmãos é para mostrar para nós o porquê, o problema deles terem ido para Moab. E o texto diz sobre os personagens. Elimeleque, sem dúvida, não foi uma decisão fácil desse homem tomar. Pois o desejo de um marido, de um pai, é cuidar do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Porém, queridos irmãos, o problema da decisão tomada também por Elimeleque é que ele não buscou compreender a vontade de Deus diante dessa decisão a qual ele teria que tomar. Isso é algo que fica claro para nós nesse texto. Independente do que estivermos vivendo, precisamos nos colocar diante da presença de Deus para ouvirmos e compreendermos o que Deus tem para nós. Nós não vemos em momento algum Elimeleque buscando o direcionamento e nem Elimeleque buscando se relacionar com Deus ou buscando entender o que Deus tinha para ele. O versículo 3 diz para nós que ele foi, mas não foi para viver. Elimeleque morre e ficou agora somente Noemi e seus 2 filhos. E começa o sofrimento bem claro desta mulher, Noemi. No contexto a qual as mulheres viúvas sofriam muito. E aqui a gente vê que Elimeleque então morre, e Elimeleque foge para Moabe com o desejo de escapar da fome e acaba morrendo neste local. Após a morte de Elimeleque, fica somente uma viúva, que é Noemi, e seus 2 filhos. Por quanto
quanto tempo eles ficaram em Moabe? Ficaram ali, segundo o versículo 4, por 10 anos, aproximadamente. E quais os acontecimentos marcantes que decorrem como consequência da escolha de Elimeleque para com a sua família, sem buscar a presença de Deus? Primeiro, a morte de Elimeleque. Segundo, seus filhos se casam com mulheres que não eram do povo de Deus, que eram moabitas. E quais as implicações deste casamento com essas mulheres? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os israelitas eram proibidos de casar com mulheres gentias. Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, fala assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo, ó povo de Israel, e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, disse o profeta Esdras, eu me assentei atônito. Então se ajuntaram em mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão e do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Irmãos, de fato, o casamento trouxe sérias consequências. Não é da vontade de Deus, e não era da vontade de Deus, que o seu povo se misturasse com outras pessoas, que não fosse do povo de Deus. O jugo é muito grande. Tem que se estar preparado para entender as consequências de um ato como esse. E olha que isso, trazendo para os nossos dias, tem se tornado cada vez mais comum esta relação de jugo desigual. Isso fica claro para nós que esta implicação do casamento dos filhos de Elimeleque e de Noemi não era algo permitido pelo Senhor. Quando nós olhamos para o versículo 5, eu fico pensando sobre esta mulher, Noemi. Porque ela sai da sua casa, sai da sua parentela, larga todos os bens que ela tinha lá, todas as terras, acompanha o seu esposo, ele morre nesse trajeto, ele morre nessa estadia, e agora morrem também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O texto no versículo 5, queridos irmãos, diz que os filhos de Elimeleque, assim como ele, morrem, morrem. Restando em vida agora 3 mulheres, porque sobrou a mãe, a esposa e as suas noras, Noemi e as suas 2 noras. Restando agora 3 mulheres viúvas em uma sociedade complexa em que as mulheres nessa situação eram desvalorizadas e desamparadas. Irmãos, quando nós olhamos para esses primeiros 5 versículos, nós chegamos às seguintes conclusões. Todos tomamos decisões constantes em nossas vidas. Elas são constantes, irmãos. A questão é, todos vamos tomar decisões, mas qual caminho nos leva a tomarmos as decisões corretas? Elimeleque tomou decisões que implicaram diretamente sobre sua vida e a de sua família, sem buscar o direcionamento de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como pai, como mãe, como esposa, como filhos, como trabalhadores, a sempre buscarmos a orientação
do Senhor diante das lutas, das dificuldades. Irmãos, todos, sem exceção, temos as nossas lutas. Umas mais que doem mais, outras que doem menos, mas todos temos que tomar decisões diante de dificuldades e lutas. A questão é, e a aplicação destes primeiros 5 versículos para a minha vida e para a sua vida é: oremos ao Senhor sempre. Ore constantemente, quando você estiver diante de uma decisão em sua vida. Busque a orientação do Senhor. Se relacione com Deus. Pergunte ao Senhor o que Ele deseja de ti diante daquela situação. Que nós nunca tomemos decisões sem ouvir o Senhor, sem se colocar diante da presença do Senhor como este homem o fez. Então, essa é a aplicação dessa palavra para a minha vida e para a sua vida. Oração. Coloque diante da presença do Senhor sempre as decisões a quais eu e você temos que tomar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu vou estar orando pela minha vida, pela sua vida. Senhor, obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa falar, ó Pai, ao nosso coração, ó Deus, quando sairmos, ó Deus, deste momento, ó Pai, que nós tenhamos no nosso coração, ó Deus, o desejo de nos comunicarmos com o Senhor, de nos colocarmos, ó Deus, diante da Tua presença em oração, em todos os momentos da nossa vida. Ó Pai, que a oração, a leitura das Sagradas Escrituras, quando ouvimos o Senhor falar conosco, seja um hábito constante e permanente sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela boa mão do Senhor para conosco, em nome de Jesus. É que oramos e agradecemos. Amém